Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. A primeira história que vamos relembrar nesse estudo é a história de Noé. A palavra de Deus diz assim, Gênesis 6. As condições morais nos dias de Noé eram terríveis. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, lá na criação, Deus declarou: é muito bom. 1656 anos depois, Deus diz: agora eu vou destruir. Porque não é mais muito bom. Como eram as pessoas nos dias de Noé? Deus outorgara a esses antediluvianos muitas e ricas dádivas, mas usaram sua generosidade para se glorificarem e as tornaram em maldição, fixando suas afeições nos dons em vez de no doador, Deus. Empregaram o ouro e a prata, as pedras preciosas e as madeiras finas na construção de habitações para si. Os que crescem na mensagem e se preparassem para aquele acontecimento pelo arrependimento e reforma de vida, encontrariam perdão e seriam salvos. Enoque repetiu a seus filhos o que Deus lhe mostrara com relação ao dilúvio. E Matusalém e seus filhos, que viveram até alcançar a pregação de Noé, ajudaram na construção da arca. Mas, no ano que veio o dilúvio, só estava ainda ali fiel Noé e a sua família. Os demais fiéis que ainda estavam morreram antes do dilúvio. Se os antediluvianos tivessem acreditado na advertência, se houvessem arrependido de suas más ações, o Senhor teria desviado sua ira, como mais tarde fez em relação a Nínive na pregação de Jonas. No tempo de Noé, declaravam os filósofos que era impossível ser um mundo destruído pela água. Assim há hoje homens de ciência que se esforçam por provar que o mundo não pode ser destruído pelo fogo, ou seja, que isso seria incoerente com as leis da natureza. Pela palavra de Deus, no livro do Apocalipse, lá no tempo do fim, no fim da graça, Deus há de destruir o planeta com fogo. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, as pessoas estavam envolvidas com coisas do cotidiano, que num primeiro momento são boas. Comer, beber, casar, dar-se em casamento. Mas isso era tudo. Eles não se importavam com coisas espirituais. A pregação da palavra de Deus, eles ignoravam. Quando o dilúvio veio, eles se perderam. Como foi nos dias de Noé, também será no tempo da volta de Jesus. As pessoas estarão envolvidas com coisas do cotidiano e não darão valor a coisas espirituais. Nós não estamos evoluindo, estamos degenerando, diminuindo.
Vamos agora ler esse texto de Mateus 13. Olha o que ele diz. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Percebe? Eu e você precisamos cuidar das coisas do nosso cotidiano, mas elas não devem preencher todo o espaço, toda a nossa atenção. Afinal de contas, Deus está demorando ou não para voltar? Abacuque 2 diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o. Essa é a perspectiva dos seres humanos. Está demorando, está tardando. Perspectiva de Deus, porque certamente virá, não tardará. Da visão do Jean, realmente está demorando. Da visão de Deus, não está demorando. 2 Pedro 3. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Demora é algo que me causa tristeza. Demorar, eu não gosto de esperar, mas é uma prova. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Haverá demora, da perspectiva do humano, demora. Parábolas de Jesus diz: assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Como na parábola, porém assim é agora. Há um tempo de espera, tempo de demora. A fé é provada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro, muitos não estarão preparados. Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da segunda vinda. Segunda história real, não de personagens, de pessoas de carne e osso como eu e você. A história de Abraão, Ló, Sodoma e Gomorra. Gênesis 18 diz assim: tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tenha chegado a ter praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então, antes de vir uma decisão para com Sodoma e Gomorra, foi feita uma verificação. Descerei e verei se de fato é isso. Percebe? Olha como o caráter de Deus é revelado ali no diálogo de Abraão com o Senhor. Abraão diz: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Sim, Deus fará justiça. E aí eles começam com 50. Se houver 50 fiéis na cidade, o Senhor destruirá? Deus diz não. E o número vai reduzindo, até que chega nessa declaração. Disse ainda Abraão: não se ira o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Esse é Deus e seu caráter. Deus é amor. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Lembrando que esse texto está no Antigo Testamento. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quis a morte de ninguém.
Sodoma era comparada como o jardim do Senhor, como a mais bela entre as cidades do Vale do Jordão. Achava-se Sodoma, situada em uma planície que era como o jardim do Senhor, diz a Bíblia, pela sua fertilidade e beleza. Ali florescia a luxuriante vegetação dos trópicos. Ali era a terra da palmeira, da oliveira, da videira, e flores derramavam seu perfume através de todo o ano. Ricas plantações revestiam os campos, e rebanhos e gado cobriam as colinas circunvizinhas. A arte e o comércio contribuíam para enriquecer a orgulhosa cidade da planície. Os tesouros do Oriente adornavam seus palácios, e as caravanas do deserto traziam seus abastecimentos de coisas preciosas para lhe suprir os mercados. Sodoma era o jardim do Senhor, terra abençoada. Mas, diante de tanta bênção, o que aconteceu? As questões morais eram terríveis. E muitas delas eram ocasionadas por causa de uma palavra: ociosidade. A ociosidade é a maior maldição que pode recair ao homem, pois que o vício e o crime seguem o seu cortejo. Então, Deus nos deu um trabalho não exaustivo, mas com equilíbrio para termos saúde e também uma proteção contra o mal e contra o pecado. Realização do nosso trabalho, mas também proteção contra o mal. Ociosidade é a maior maldição. Esse era o problema de Sodoma e Gomorra. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Percebe? Não estamos evoluindo, estamos degenerando, diminuindo. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O fogo que caiu em Sodoma e Gomorra foi o fogo eterno, mas elas não estão queimando até hoje. Queimou e a consequência foi eterna. Esse é o fogo eterno bíblico. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? A palavra de Deus em Apocalipse 6 está nos mostrando um livro selado. A cada selo que é retirado do livro, algo acontece aqui na terra. Quando é retirado o quinto selo, João vê os mártires clamando: Até quando, Senhor? Fazemos o que é correto, obedecemos a tua palavra, mas levamos a pior. Somos martirizados, somos mortos. Até quando não julgas e nem vingas? O Apocalipse apresenta Jesus como o vingador, o juiz. A resposta vem em Apocalipse 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória. Sabe por quê? O que vocês pediram agora vai começar, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez céu, terra, mar e as fontes das águas. Tudo que os obedientes, fiéis a Deus, estavam pedindo, acontece a partir de 22 de outubro de 1844, começa a hora do juízo no céu. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino.
O juízo é para salvar, não deve causar medo a ninguém. É a favor dos santos do Altíssimo. Lembra? Quinto selo, os mártires pediram justiça, vingança. No plano de salvação apresentado a nós por Deus no santuário, o juízo é o último movimento de Deus, aonde ele pega os livros do céu e aqueles pecados que foram perdoados, agora eles vão ser apagados. Quando isso acontece para mim e para você? Hebreus 9, 27. Morrendo uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ele faz parte do plano de salvação, não do plano de condenação. Quando então João vê que o cordeiro abre o sexto selo, lembra? O quinto selo, pedem juízo, vingança. Quando João abre o sexto selo, olha o que acontece na terra. Quando o cordeiro abre o sexto selo, olha o que acontece na terra. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Esse corresponde ao terremoto de Lisboa, um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. Esse evento também já aconteceu, está no passado. A lua toda como sangue. Também já aconteceu, está no passado. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira. Esse evento também já aconteceu, está no passado. Quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Esse evento ainda não aconteceu. Esse evento está relacionado à volta de Jesus, que ainda está à frente. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Percebeu? Biblicamente, nós estamos no sexto selo. Tem um sétimo selo? Sim. Mas Apocalipse 8 diz: quando abrir o sétimo selo, o que há no céu? Silêncio, porque todos vieram para a terra. Então, em outras palavras, nós estamos no momento final do plano de salvação. Os reinos da terra, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Percebe? Tem mais de uma pessoa aí. E quem é que pode suster-se? E aí, em resposta a isso, quem é que pode suster-se na volta de Jesus? Apocalipse 7 responde: os 144 mil. Um número simbólico, mas representa os vivos na volta de Jesus, que podem suster-se diante da glória da volta de Jesus. Qual a reação, então, dos perdidos? Medo, terror. E eles reconhecem quem está vindo? Reconhecem. Então foi por falta de obediência. Mas aqui, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão o Pai. Será como ladrão. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, Deus dizendo a Daniel: pois descansarás, e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Percebe? Nem o profeta Daniel foi ao céu nesse momento. Ele está no pó da terra esperando a volta de Jesus quando ele vai se levantar. A ressurreição é a esperança. Eu e você precisamos estar preparados hoje, porque se descansarmos, só vamos levantar na volta de Jesus. Na volta de Jesus haverá retribuição, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Apocalipse 22 repete isso. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um conforme as suas obras. Irmãos, amigos,
Dizermos que somos cristãos é muito fácil. Me mostre que realmente você é cristão. Como que nós mostramos isso? Através de nossas ações. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Histórias como as histórias de Noé, Ló, Abraão, Sodoma, dias de Jesus, declarações de Jesus foram escritas para exemplo, para eles verem o que eles estavam colhendo ali, né? Mas também como advertência para nós. Salomão diz: o sábio é aquele que ouve e evita o mau caminho. O tolo é aquele que ouve e diz: eu vou no caminho errado, assim mesmo. E cai e se machuca. Olha uma lição que podemos tirar de Daniel 5. O nome do rei, Belsazar. Sabia de histórias de seu avô, Nabucodonosor, mas não mudou de vida. Daniel então se apresenta a ele e diz: tu, Belsazar, que és seu filho, no caso, descendente de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração. E olha a última frase: ainda que sabias tudo isso. Aonde o avô tinha acertado, errado, a consequência de boas e más escolhas, mesmo sabendo tudo isso, o rei não se humilhou e não corrigiu a sua vida. Que a realidade de Belsazar não seja a realidade em minha e em sua vida. Que adequemos a nossa vida à palavra e não a palavra ao nosso gosto, à nossa vida. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos por tanta luz que o Senhor nos traz e pedimos que nos dê força e sabedoria para vivermos de acordo com esse privilégio que temos. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.